Beleza. Então, boa noite para todo mundo. Parashá Bechalar. Quarta Parashá de Shemot, eu acho, né? E agora a gente começa, né? Acabaram as pragas. A gente já começou a sair, né? O povo começou a sair da terra do Egito agora, né? Começou a sair de Misraim, começa o êxodo de fato, né? E essa semana, então, a gente continua essa parte. E aí a gente vê a maior, sei lá, talvez a maior lembrança das pessoas que, de todo mundo que não é muito religioso, é a abertura do Mar Vermelho, né? Talvez as pessoas lembrem mais disso que das pragas até, na questão, ou quem não é religioso ou quem não é judeu, né? Na verdade. Tem essa memória, quando você fala assim, do Egito ou de judeu, as pessoas já lembram de Moisés levantando o cajadinho dele e abrindo o mar, né? Então a gente tem essa relação muito forte com essa paraxá de hoje. E o começo da paraxá a gente vê uma coisa que é bem interessante do ponto de vista de que Hashem decide mudar o caminho. Hashem mudou de ideia? Não, ele está explicando por que é que a gente não vai pelo caminho menor. Aquela velha história do curto caminho longo e o longo caminho curto, né? E aí no número 1 tá mais ou menos a lógica que está por trás dessa história toda. Que quando o faraó despachou o povo, número 1, em Shemot 13, quando o faraó despachou o povo, Hashem não guiou pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo, ou seja, era mais perto chegar a Israel indo pelo caminho dos filisteus. Porque Hashem disse, na verdade pro Sinai, né? Porque a gente vai parar no Sinai primeiro. Porque Hashem disse, para que o povo não se arrependa, venda a guerra e volte ao Egito. Aquela história, não ia ter como o povo atravessar lá e não sei o que, já não aconteceu tanta coisa, não seria. Mas é porque ali era muito complicado. Sair de uma situação complicada e entrar em outra logo em seguida. Apesar de que a gente não foi para uma muito fácil também, né? Mas essa era mais difícil ainda. Ou seja, Hashem tira do meio do caminho, porque esse caminho ia ser muito mais difícil, por mais curto que fosse, né? E aí continua o outro passuco dizendo, mas Hashem fez o povo rodear pelo caminho do deserto pelo Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem subido armados da terra do Egito. Então, assim, mesmo que pudesse dar alguma coisa boa, é melhor não arriscar, vamos dizer assim. Então, em determinados momentos, a gente vê esse tipo de situação. Esse caminho parece maior, mas na verdade ele é melhor. Ele é menor, né? No fim das contas ele vai ser menor. Você vai perder menos tempo passando por aqui, por mais que pareça que não. E aqui a gente percebe, já tem 3 dias e o faraó pensa, tem 3 dias, eles falaram que iam ficar 3 dias fora, eles não vão voltar mais. Né? E aí, além disso, os egípcios talvez tenham pensado que, e agora, quem é que vai lavar minha roupa? Quem é que vai construir minhas cidades? Daqui pra frente a gente tá complicado, porque a gente vai ter que começar a trabalhar. Né? A gente vai ter que começar a fazer as nossas próprias coisas. E aí existe uma espécie de um arrependimento por parte do faraó, e ele decide perseguir o povo. Mesmo com 3 dias de vantagem. Mesmo com o povo tendo 3 dias de vantagem. O faraó decide perseguir o povo e no 6º dia o faraó alcança o povo. A gente vê toda aquela história do faraó se preparando e tudo mais. E aí, quando o faraó chega, a gente vê a famosa nuvem, a coluna de nuvem, a coluna de fogo que de alguma forma protege o povo. Né? Mas o que me interessa hoje é o mesmo assunto da semana passada. A gente vai falar uma coisa bem diferente do ano passado, na verdade. A gente vai também falar da Shiratayam, né? Da abertura do mar e da canção que vem depois da abertura do mar, né? E aí, a abertura do mar, como é que acontece isso? No número 2 tem lá, em Shemot 14, né? 14, 15 e 16. Diz o seguinte: Hashem disse a Moshe, que clamas a mim, diga aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, o que você está me pedindo? Você tem que entrar, ué. Mas entrar onde? Entrar no mar mesmo. Entra aí e se vira, né? O Midrash até conta aquela história de que Nachshon Ben Aminadav é o primeiro a entrar, ele é o primeiro que acredita que vai abrir, e quando ele tá já com a água até o nariz dele, o mar começa a abrir, né? Então ele foi, vamos dizer assim, o primeiro cara que entrou, né? E aí, logo em seguida, diz assim, e tu levanta teu cajado e estende a mão sobre o mar e fende-o, e que os filhos de Israel entrem pelo meio do mar em seco. Ou seja, o povo ia andar no seco aqui, né? Beleza, mas aí o que acontece depois? Eles atravessam o mar, aí o mar fecha, quando os egípcios estão atravessando, né?
E aí o povo começa a cantar. E aí beleza. O Ashiratayam, a música que aparece logo no começo do capítulo 15, é uma música muito importante. Ela tem uma série de detalhes muito importantes. A gente vai discutir alguns deles hoje. E é uma coisa que é cantada em todos os Shaharit, por exemplo. Shaharit, a gente canta essa música para lembrar, né? Faz parte do lembrar da saída do Egito, faz parte do lembrar dessa situação. Então, o que acontece? Eu não vou ler tudo, eu botei tudo aí, mas eu não vou ler tudo, eu vou ler só as partes mais que me interessam aqui, vamos dizer assim, no caso. O que vai me interessar aqui é no Pasuk 2. Deus é minha fortaleza e meu cântico, ele foi minha salvação. Ah, primeira coisa, na verdade. A primeira expressão, Az Yashir Moshe, né? Aí tá traduzido então, Moshe, os filhos de Israel cantaram este cântico a Hashem e disseram, cantarei a Hashem, que gloriosamente se enalteceu o cavalo e o cavaleiro jogou no mar. Beleza. O que quer dizer Az Yashir? O que quer dizer essa ideia? Shir é cantar, né? Shir é música, né? Mas esse Yud na frente indica futuro. A tradução aí não tá muito legal nesse sentido, porque não indica futuro, né? Tá dizendo como se estivesse no passado, mas não tá no passado. No Rashi, lá embaixo, lá depois disso tudo aí, no número 4, Az Yashir. Quanto ao uso do futuro, a palavra é Yashir, o significado é, enquanto Moshe viu o milagre, ele entendeu que cantariam no futuro. Aí o Rashi não tá querendo dizer se é no futuro daqui a 10 minutos ou se é no futuro lá na frente. E aqui é uma grande questão. Vários outros comentaristas vão falar de um futuro bem mais distante. Um futuro, quando a gente fala fim dos tempos, na época da redenção, né? No momento de maior que a gente tiver maior paz no mundo, a gente vai voltar nessa música de alguma forma, né? Então esse seria uma espécie de um prelúdio para essa época, segundo esses comentaristas. E assim, como eu disse antes, no ano passado eu também falei dessa música, né? Mas vamos focar nesses outros aspectos, porque na verdade, a verdade é que essa canção, ela não fala do que aconteceu no Egito. Ela fala do que está acontecendo agora. Tá? Não tem nenhuma referência ao Egito, não tem nenhuma referência às pragas. Então, não é uma exaltação do que aconteceu antes, vamos dizer assim. O foco é o agora, é o que aconteceu dentro do mar. Até um certo ponto a gente vê várias coisas. Então, por exemplo, no Pasuk 13, voltando pro 3 lá, né? No Pasuk 13. Guiaste este povo que redimiste com tua mercê, com tua força, guiaste a morada do teu santuário. O que é esses... E aí é engraçado, né? Que aqui, no hebraico, tá no passado. Você já foi, né? Você já foi, o povo já foi guiado, já foi redimido e já foi guiado para a morada do teu santuário. Mas calma aí. O que é a morada do santuário, então? Né? Se a gente pensar assim, lugares que podem ser considerados santuário para dentro do judaísmo, a gente pode pensar em 3, né? 2 óbvios e um não tão óbvio, é óbvio, mas não tanto, né? Vamos dizer assim. O primeiro seria o Sinai, que não é tão óbvio, né? O segundo seria o templo e o terceiro seria o Mishkan, que são mais ou menos a mesma coisa. O Mishkan só era móvel, o templo era fixo, né? O Sinai está mais próximo, né? Considerando o contexto, né? O Ibn Ezra, por exemplo, é um dos caras que fala que essa é uma referência ao Sinai. O Rashbam diz que é toda a terra de Israel. Só que aqui está dizendo que já foram. Eles já foram lá. Né? A Mirhelta, inclusive, vai dizer o quê? Isso aqui é uma referência ao Beit HaMikdash, é o Monte do Templo, por exemplo. Vamos continuar, no 17. No Passuco 17. E tu trarás e o plantarás no monte... Aqui está tudo no futuro. Mas, de novo, teve Elmo... Vetetaemo, todas essas palavras estão no passado de novo. Por que está no passado? Continua no passado e vai descrever aqui. Trarás o lugar preparado para a moradia que fizeste ao Hashem, o santuário que estabeleceu as tuas mãos ao Hashem. Então, tá tudo no passado. Hashem vai viver até que termina, né? Porque Hashem reinará por todo sempre, Hashem imloch leolam vaed, né? E talvez
a partir disso tudo, observando essa situação, dê pra gente entender o Asiashi, a ideia do vamos cantar. Mas como assim? Eu acabei de falar que no começo tá no passado. Agora tá no... Aliás, no começo tá no futuro, agora tá no presente, no passado. Quando que a gente vai falar do presente? Quando que a gente vai, né? Por que uma parte tá no passado, outra parte tá no futuro? Vamos tentar entender essa lógica. Tem uma ideia aqui, e isso tá razoavelmente claro, porque a gente sabe que alguns comentaristas vão falar que o que aconteceu. Eles estão atravessando o mar e estão tendo... Isso provavelmente a maioria já ouviu, que tem um aspecto de profecia muito grande aqui, né? De que o povo teria visto... todo mundo foi profeta naquele momento. Então, eles viram Jerusalém, eles viram o templo construído, por exemplo. Tá? Ele queria... E assim, eu queria atentar para um verso bem interessante, que é o do 2, no caso. Desse mesmo, do número 3 aí. O 2... aparece uma coisa diferente. Né? Que ali, lá no... Deixa eu ver onde é que tá aqui. Aqui, lá no meio tá Zeeli. Quando fala Zeeli, Zequeli, né, pro pessoal que não gosta, mas Zeeli no caso está dizendo: este é meu Deus. Esse é meu Deus é o quê? O que a palavra Ze indica? Este. Tá. Mas o Rashi vai dizer que é como se eles estivessem apontando para algum lugar e dizendo aquele ali. Mas como assim? Eles estão apontando e mostrando. Né? E o Rashi no número 5 vai explicar isso aí. Em sua glória, Hashem se revelou, número 5. Em sua glória, Hashem se revelou a eles e eles apontaram para ele, para Hashem, com o dedo dizendo: esse é meu Deus. Ou seja, eles viram uma coisa. E aí, tem um comentário muito interessante que a gente... se eu fosse perguntar para vocês, qual que é a grande profecia, tirando Moshe, tirando esse povo aqui, qual que é a grande profecia dentro dos profetas que existiu? A nossa tradução costuma dizer que é a carruagem de Ezequiel, né? Aquela carruagem de Ezequiel, como sendo a maior experiência profética dentro dos profetas, e essa ideia que segue na nossa tradição. Mas ainda assim, todas as pessoas aqui tiveram uma visão maior do que a maior visão dos profetas nesse momento. Então eles viram uma coisa que Hashem quis mostrar, e essa coisa que Hashem mostrou, eles entenderam que era tudo. Tá? Então o próprio Rashi vai falar que aqui é uma visão de que todo mundo, até a pessoa menos estudada, teve uma visão, teve uma profecia maior do que essa profecia de Ezequiel. E aí eles apontam porque eles viram uma coisa diante que estava na frente deles. E é interessante porque parece que até os egípcios viram alguma coisa. Não no mesmo momento, mas até os egípcios parecem ter visto alguma coisa. No número 6... eu esqueci de botar a tradução aí. No número 6, tem a explicação do Rashi aí para a palavra Vaechem, né? Que Shemot 14, 24. Deixa eu abrir aqui rapidinho o português. 14, 24. Na vigília da manhã, Hashem olhou para o acampamento dos egípcios com colunas de fogo e nuvem, e causou alvoroço no acampamento dos egípcios. E aí essa palavra Vaechem significando confusão, diz Urash. Hashem deixou os confusos amedrontados, ou seja, eles também viram alguma coisa. Tá? Então esse é um momento muito forte nesse sentido. Hashem olhou para eles. Mas aí eu pergunto, Hashem não está sempre olhando? Né? A questão aqui é que mesmo que a gente esteja sempre sendo observado por Hashem, no caso, poucas vezes a gente está atento a isso. E assim, se a gente ficar atento a isso, a gente se acerta, né? Acerta até a postura e tudo mais. Mas se as ali, considerando o acampamento de Misraim, considerando o Mahane Misraim, né, aí, o acampamento dos egípcios, eles não tinham essa noção. Eles não acreditavam do mesmo jeito. Né? Eles tinham uma ideia de que tinha um poder ali, mas eles não entendiam. Então perceber isso deixou eles assustados. Tá? Criou essa confusão aí. Mas
beleza. A gente falou um pouquinho da ideia do futuro, já no começo. Ah, tá no futuro porque talvez no futuro também a gente vai fazer uma referência a essa música quando tiver na época da redenção, na era messiânica. Mas e aí a porção do passado? O que isso quer dizer? O que tudo isso pode ensinar pra gente no fim das contas? A gente também tem explicações pra isso e já a gente vai passar por uma delas. Então, pra isso a gente vai precisar primeiro dar um pulinho na paraxá da semana que vem. No começo dessa paraxá, a gente tem o número 7 aí, tá? No terceiro mês da saída do Egito, os filhos de Israel, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, naquele dia chegaram ao deserto de Sinai. E partiram de Refidim e foram ao deserto de Sinai e acamparam no deserto, e Israel acampou ali de frente para o monte. E Moshe subiu a Hashem, e Hashem chamou desde o monte, dizendo: assim dirás à casa de Yaakov e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz no Egito, e que vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Trouxe para onde? Pô, pro Sinai. O contexto aqui parece bem simples. O povo saiu do Egito e eles foram levados por Hashem até o pé de Sinai. Ok. Mas como é que Hashem descreve essa situação? De um jeito meio estranho. A gente não viu águia nenhuma. Né? Mas no Targum Yonatan, que é uma espécie de tradução que a gente considera que tem um nível de Kedushá também, tem uma coisa bem interessante nesse passuco, no número 8. Essa é a tradução tradução / comentário do Targum aí, no caso. Viram o que eu fiz ao Egito, e como os tirei por meio de nuvens nas asas das águias de Pelussim, para levá-los ao lugar do santuário, para realizar o Korban Pessah. E na mesma noite, levei-os de volta para Pelussim, e de lá tirei para receberem a minha... De lá os tirei para receberem a minha lei. O que isso quer dizer? O Targum está explicando o seguinte: que durante o sacrifício de Pêssar, enquanto eles ainda estavam no Egito, Hashem levou o povo para o monte do templo para fazer o sacrifício. Porque se a gente pensar bem assim, todos os sacrifícios de Pêssar, tirando um, foram feitos no templo. O único que teoricamente não foi o que foi feito no Egito. Então isso seria um problema. Eles nunca tiveram no monte do templo. Como é que Hashem pode dizer que levou o povo para o monte do templo? Né? E aí esse que é o ponto. Hashem levou quando eles foram fazer a oferta de Pêssar. Porque onde que a gente vai levar a oferta de Pêssar daqui para frente? Para o Korban. Ou seja, o Korban de Pêssar. Para o templo. Ou seja, nenhum dos sacrifícios de Pêssar que a gente fez não foram no templo. O primeiro não foi no Egito. O Targum está explicando que de alguma forma, e aí você pode entender literalmente se você quiser, não estou falando aqui que você precisa entender literalmente aqui, mas o que ele está falando? De alguma forma, Hashem levou o povo para fazer o serviço de Pêssar e devolveu eles para o Egito logo em seguida. Então faz algum sentido dizer que o povo descreveu essa coisa de terem ido na habitação divina no passado, de já terem passado por lá, porque de alguma forma eles já estiveram lá. De novo, eu não estou pedindo ninguém para entender isso literalmente. O que importa é que é a ideia. Né? Tem várias fontes que nem citam essa ideia, mas o ponto principal aqui é que eles tiveram essa visão do tempo. Né? E aí, como é uma pergunta um pouco mais complexa. Outra pergunta um pouco mais complexa seria: quando o povo sai do Egito? Beleza, o que acontece a partir daí? De fato, o que está acontecendo? Né? E aí no número 9 tem uma coisa que é interessante. Número 9, Shemot 12. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moshe. E essa pergunta que eu vou fazer agora, que eu falei que era complexa, é uma pergunta que muitas pessoas acabam ficando na dúvida, vamos dizer assim. Não se sentem muito bem com essa situação. Por razões óbvias, né? Número 9. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moshe. Pediram, e aí a palavra vaish alu é pegar emprestado. Por isso que eu botei entre parênteses emprestado. Aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e vestidos.
A questão que incomoda a maioria das pessoas e que torna a pergunta complexa é: o que quer dizer se pegar emprestado? De fato, assim, incomoda bastante. E o comentário, o maior chato que tem aqui é que, não, a gente foi escravo. Acho que até a gente até discutiu isso na semana passada depois do estudo, ou não sei, não lembro mais. O chato aqui seria, não, eles trabalharam e nunca receberam um tostão pelo trabalho que fizeram. Então agora o povo estaria sendo pago pelos serviços prestados, vamos dizer assim. Né? Mas por que seria emprestado nesse caso? Hashem podia ter dito assim, vai lá e pega o que os egípcios devem para vocês, né? Pega o salário, qualquer coisa do tipo. Né? Mas pegar emprestado sendo que não vai devolver, parece meio imoral, né? E aí o Hidá, ele explica de uma forma bem técnica, baseada em Alahá e tudo mais, dizendo que se eu tô te devendo alguma coisa, e você pega tô te devendo dinheiro, e você pega alguma coisa minha emprestada, você pode ficar com isso até eu te pagar, entendeu? E você só devolve quando eu te pagar. E aqui seria uma coisa meio semelhante. Eles não iam pagar nunca, no caso, né? Mas, de qualquer forma, segue a mesma lógica, segundo o Hidá. Só que assim, né? Isso não é uma resposta. É uma resposta técnica. E aí existe uma referência que pode acabar ajudando a gente por um outro tipo de resposta. Que está logo depois do Retaegel, né? Logo depois do bezerro de ouro, que está no número 10. Hashem não gostou da situação, obviamente, né? E diz que não vai mais diante do povo, não vai mais levar o povo para Israel. E ele diz o seguinte: o povo ainda vai, mas ele não vai levar, vamos dizer assim. Ele diz o seguinte, no número 10: enviarei diante de ti um anjo e desterrarei o cananeu, ao Emoreu, ao Riteu, ao Perizeu, ao Riveu e ao Jebuseu, a terra que emana leite e mel, porque não subirei no meio de ti, visto que tu és um povo insubordinavel, Amkisheoref, né, o povo que dura cerviz, né, cabeça dura pra burro, para que eu não te acabe no caminho, ou seja, para não acabe com vocês, né. E o povo escutou essa coisa ruim e entristeceu-se, e não pôs cada um seu ornamento sobre si. Que ornamento é esse? E aí Hashem diz a Moshe, diz aos filhos de Israel: tu és um povo Amkisheoref, tu é um povo insubordinável, né? Não tem como, cabeça dura pra caramba. Se por só um momento eu subir no meio de ti, consumir-te-ei. Ou seja, se eu ficar no meio de vocês, vocês vão morrer, vocês vão sumir. Dispostos pelo ornamento, pois eu sei o que hei de fazer. E despojaram seus filhos de Israel do ornamento que tinham desde o Monte Horeb. Que ornamento é esse? Urashi, ele cita uma ideia bem... que seria uma coisa espiritual, né? São coroas que foram recebidas lá no Sinai quando eles ouviram a história da Torá, né? Mas o Riscuni, ele tem uma ideia mais literal, tá? Número 11. Não se adornaram com as joias que levaram do Egito. Beleza. Hashem fala para tirar. Eles próprios sentem que tem que tirar. E é isso que eles fazem. O que está acontecendo aqui? Basicamente, essas posses que a gente falou, que eles levaram do Egito, são uma espécie de um cumprimento daquela promessa que Hashem fez para Avraham lá atrás, né? Eles vão ser dominados, mas eles vão sair com muitas posses. Mas aí cabe a pergunta: qual é o propósito dessas coisas? Pra que sair com esse dinheirão todo, vamos dizer assim? Uma resposta a gente já falou. Pagamento pelos serviços prestados. Tá? Mas talvez eles tenham levado essas coisas por um motivo completamente diferente. Que seria o quê? Seria o ouro e a prata que são necessários para a construção do Beit HaMikdash, para a construção do templo. Tá? Mas como é que eles iam saber disso? Aí de novo, volta pro mar, né? No mar eles tiveram uma visão do templo, sabendo que eles deviam construir o templo. Né? Então a gente tem uma questão. Seria ótimo, já viram o templo, fala assim, a gente já tem as coisas para construir esse negócio que a gente acabou de ver.
Mas vamos voltar um pouco na nossa ideia aqui para tentar solidificar esse ponto. A gente tem uma marloquet muito importante, uma discussão importante entre o Rambam e o Rashi, tá? O Rashi, ele fala que o Mishkan, e consequentemente o templo, o Mishkan é como se fosse a semente para o templo no futuro, né? O Rashi diz que o Mishkan só foi construído por causa do bezerro de ouro. E que a transgressão do bezerro aconteceu e poderia ser resolvida com uma coisa um pouco mais palpável, né? O povo não tinha essa coisa palpável, então Hashem manda construir o Mishkan para ter sempre essa lembrança dessa coisa palpável. O Ramban discorda, né? O famoso Hasve Shalom, né? Que não pode dizer um negócio desse, porque o Mishkan é uma coisa que é muito importante. O templo é central. Então ele nunca poderia ser um plano B. Mas ele sempre teria sido parte do plano. Sempre foi o plano original, a construção do templo. Mas considerando isso tudo, que a gente já discutiu, a gente pode perceber que é um pouquinho difícil de concordar com o Rashi. Porque o Mishkan não tem templo permanente. Então a gente tende a concordar um pouco mais com o Narmand, né? Só que essa que é a questão. Quando o povo dançou e cantou em volta do bezerro, o que aconteceu? Primeiro 3.000 pessoas morreram, né? E aparentemente o resto da comunidade teve que fazer o quê? Teve que beber água de bezerro, né? Todo aquele ritual de transformar em pó e depois botar o pessoal para beber água. Misturar na água e botar o pessoal para beber. E o Yom Kippur. Tá? O Yom Kippur também foi nesse momento. E aí, o que quer dizer o Yom Kippur? Hashem perdoou o povo. Beleza. Moshe conversa com Hashem, fala assim, não, perdoa essa galera aí, né? Tem toda aquela conversa longa. Moshe desce de novo e fala, não, a gente vai ter que ter um dia do perdão e tudo mais. Mas Urashi explica que os 40 anos no deserto são resultado real depois do Retameraglim, depois da transgressão dos espias. Porque 40 anos no deserto, ele vai falar um ano para cada dia, né? Que seria um ano para cada dia que o povo ficou lá espiando a terra, né? Que a galera ficou lá espiando a terra. Mas o Rashi vai também dizer que era para ter sido decretado durante o rei Taegel, durante a transgressão do bezerro. Com a transgressão do bezerro, qual que seria a sentença? 40 anos no deserto. Mas não foi, porque depois da conversa com Moshe, foi institucionalizado em Yom Kippur e uma espécie de liberdade condicional. Beleza. Daqui em diante, se vocês fizerem algum erro muito grande, vocês voltam pra prisão. Ou seja, vocês voltam pros 40 anos. E aí, com o episódio dos espias, essa liberdade condicional é revogada, vamos dizer assim. Tá? E aí eles ficam 40 anos no deserto, até que essa geração toda passa. Sem esses dois retim, sem essas duas transgressões, o povo talvez tivesse ido direto para a terra de Israel. Né? Então, considerando isso, o povo poderia muito bem saber, que o ouro e a prata tinham um objetivo específico, tinham um destino já preparado. Porque se eles fossem direto para Israel, eles meio que já tinham que planejar o que eles iam fazer daqui para frente. Beleza? Então, voltando lá para a questão do Egito, da saída. Moshe fala com Hashem, né? Aí passa pelas... Moshe conhece, vamos dizer assim, encontra com Hashem, né? Lá no arbusto. Aí a gente vê as pragas, a gente chega no mar e o mar abre. Nessa história toda, o povo parece meio passivo, não faz muita coisa, fica lá numa boa, tranquilo, não tem muito problema. Mas em alguns momentos o povo se envolve, de fato. Mas no geral a gente tem essa passividade, vamos dizer assim. Quando que é que eles se movimentam? Quando a Hashem fala para eles fazerem o Korban, né? Fazer a oferta de Pêssah, eles fazem. Hashem fala para eles pegarem o ouro e a prata, eles pegam. Né? E qual que é o grande momento de atividade do povo? A travessia do mar. Porque Hashem fala, vai, marcha, só que só vou abrir quando vocês fizerem. Eu não vou esperar abrir e ficar esperando vocês passarem, não.
Hashem está esperando que eles entrem de cabeça no mar. E é isso que Nahshon faz, inclusive. Né? Talvez a gente possa encontrar uma conexão aqui com tudo isso que a gente está falando. Com essa ideia e com tudo isso que a gente está falando. Talvez o povo, em determinado momento, tenha pensado o quê? Pô, esse ouro e essa prata é para mim. Mas na cabeça de Hashem, qual que é o raciocínio? Vamos dizer assim, se a gente pode falar isso. Para que serve o ouro e a prata? Para construir o Beit HaMikdash. Para construir o templo. Quando Hashem espera Nahshon ben Aminadav quase se afogar para começar a abrir o mar, é o mesmo momento que Hashem mostra o templo para o povo todo. E o que é que ele estaria pedindo a partir daí? Agora é a hora que vocês têm que tomar a iniciativa. Agora não dá mais para fazer tudo sozinho, porque tem que ter uma parceria aqui. Né? O povo tem que ser parceiro de Hashem e usar o ouro e a prata para construir o Beit HaMikdash. Tanto que tem uma referência no meio da Shirat Hayam, de que a gente vai construir, né? A gente vai fazer. Então é meio lógico que realmente tem essa ligação aqui nesse momento. Né? Então, aqui a gente tem essa relação quase que direta, vamos dizer assim. Construir o Beit HaMikdash, esse é o objetivo. Mas, depois que eles chegaram no Sinai, receberam a Torá, Moshe subiu. O que é que eles fizeram com o ouro? Para que eles usaram ouro? Para fazer o bezerro. Porque eles acharam que aquele ouro, alguns ainda achavam que aquele ouro ainda pertencia a eles. E vamos pensar agora em tudo que aconteceu naquele momento. O que é que a Haron faz? A gente sempre fala. Né? A Haron tenta dar uma enrolada, fala, não, pega lá o ouro das mulheres de vocês, porque esse ouro é delas. Vocês não podem nem dar ouro de vocês, que vocês estão guardando, porque esse ouro você já sabe para que serve. Mas vocês vão lá e dão esse ouro. Certo? Isso está errado. Porque eventualmente eles vão ter que usar essas coisas para construir o templo. Mas isso só fica um pouco mais claro no episódio do bezerro. Depois, na verdade. A travessia do mar é o momento de entender o que eles têm que fazer. Essa é a mensagem que o Targum também está querendo passar. Quando ele fala, vocês já foram lá. Vocês sabem o que vocês têm que fazer. Né? Vocês já fizeram o Korban Pesach, de alguma forma, lá em Yerushalayim. Por quê? Porque eles agiram. Quando o povo age, eles aprendem. Quando o povo age, eles são transportados direto para Yerushalayim. De alguma forma. E foi isso que aconteceu. Quando é que eles agiram? Eles agiram pegando as coisas. Eles agiram fazendo Korban. Eles agiram passando no mar. Todas essas referências têm alguma coisa a ver com Yerushalayim. Toda vez que o povo agiu, tem alguma coisa a ver com a construção do templo. Né? Eles viram o templo que eles deveriam construir. Eles viram de onde, ou melhor, onde seria feito o Korban no futuro. E eles viram de onde eles tinham que tirar as coisas que os tornariam parceiros da criação junto com Hashem. Eles viram tudo que eles tinham que fazer. Tem uma história muito legal do Rabbi Yosher Weiss, que foi um dos grandes aí. Ele conta a história do avô dele. O avô dele não tinha muito dinheiro. E ele escreveu um livro, mas não tinha como publicar. Não tinha dinheiro e não tinha quem publicasse. E aí um belo dia a esposa dele decidiu vender todas as joias que ela tinha para ajudar, ou pelo que eu entendi, o dinheiro das joias dava para fazer a publicação. E aí ela chega pro marido e fala assim, isso aqui foi uma oferta anônima, uma doação anônima para publicação do seu livro. Ele foi lá e publicou, deu super certo, né? E aí quando ela tava para morrer, ela falou para ele, contou a história verdadeira para ele, contou para ele que na verdade esse dinheiro veio das joias dela, né? E aí ele falou que nunca nem tinha percebido, né? Que vamos dizer assim, que é um padrão meio masculino. Mas a história aqui não é essa, né? Essa história da avó do Rav Weiss é interessante porque ela entendeu uma coisa que é muito importante. Ela entendeu a lição dessa história toda que a gente está discutindo. O propósito das joias, as joias dela tinham um propósito específico, mas elas também tinham um propósito que poderia ser maior. Que não seria necessariamente adorná-la, vamos dizer assim, né? Não seria para ela ficar bonita.
Nada contra usar joia e tudo mais, não tem problema, né? Mas às vezes a gente tem oportunidades muito maiores do que ficar bonito. E ela viu a oportunidade de construir um livro, ou seja, construir conhecimento, e não é qualquer conhecimento, né? Torá. E ela viu que isso tinha uma importância maior naquele momento e no geral também. E isso que o povo deveria ter entendido quando estava atravessando o mar. Que essas posses possibilitavam uma coisa muito maior daqui pra frente. Não só ficar bonito, não só se adornar, né? Construir o templo. Isso talvez explique mais uma coisa, né? Que é, enquanto o povo é escravo, a Torá não tem como ser entregue. A gente sempre coloca aquelas piadas lá, Hashem ofereceu pra X. Tem isso aí, não quero. Só o povo poderia receber a Torá nesse momento. Então, enquanto é escravo, a Torá não vai ser entregue. E várias vezes a gente tem referências de espiritualidade aqui. Existe uma escuridão espiritual sem Torá no mundo. Isso não tem nada a ver com o judaísmo necessariamente. Isso tem a ver porque a gente tem a ver com a Torá. Mas a Torá estando nesse mundo muda o âmbito espiritual, vamos dizer assim. O mundo está escuro no âmbito espiritual sem Torá. Com Torá, a situação muda um pouco. Então os egípcios, que são responsáveis por essa escravidão, são responsáveis pelo atraso da entrega da Torá, vamos dizer assim, são os primeiros a doar, a fazer uma doação para a construção do Beit HaMikdash, que seria essa consolidação da Torá, né? Porque eles estão prevenindo essa vinda. Mas por causa do jeito que a gente lidou com as coisas, tiveram alguns erros no meio do caminho. O que causou uma espera maior por uma série de coisas, né? Algumas delas, inclusive, a gente espera até hoje. No fim das contas, a travessia acaba explicando uma coisa, ensinando uma coisa pra gente. Existe essa parceria, né, entre Hashem e o povo. E a gente tem que escolher o que fazer com aquilo que a gente recebe. Essa parceria tem a ver com essas coisas. Seja o que a gente recebe, posses físicas, ou posses, ou habilidades, ou qualidades que você tem. Por que não usar tudo que a gente tem para ajudar a construir o Beit HaMikdash? Porque se fosse Moshe abrindo a porteira para o pessoal ir doar, acabou tão rápido o tanto que Moshe precisava para construir o templo, que os príncipes ficaram esperando para ver o que ia sobrar para completar. Não sobrou nada, não sobrou coisa para eles doarem. A Hashem teve que dar um negócio para eles doarem as pedras do Efod, né? Então a gente tem que sempre se perguntar por que não ajudar a construir o Beit HaMikdash. No caso, por que não ajudar a construir o mundo? Como é que a gente faz isso hoje? Seja ajudando a construir o nosso próprio Beit HaMikdash, a nossa casa, o nosso templo interno e o dos outros também. Sempre que eu puder ajudar alguém, eu devo aproveitar essa oportunidade. É isso que a travessia está ensinando. Você tem a coisa, mas não é para você. Mesmo durante momentos muito difíceis, que nem a travessia do mar. A gente também tem as nossas travessias pessoais de mar. Hashem abre o mar, é fato. Mas já tá passando no seco, moleza. Não é bem assim, é meio assustadora a ideia, né? Essa ideia é meio assustadora, porque você olha para um lado, tem um monte de água sendo segurada por uma coisa invisível. Do outro lado tem um monte de água sendo segurada por outra coisa invisível. Como é que você faz? Né? Então, sempre que a gente puder ajudar alguém nesse ponto, mesmo em momentos de medo, com a água rodeando o povo, que pode despencar a qualquer momento, a travessia não é simples, e ainda que tivesse uma grande revelação associada com a travessia, isso leva você a muitas coisas, a uma situação de ter que aprender um monte de coisa, tem que entender um monte de coisa, que foi o caso também. Né? O povo entendeu em parte, muitos entenderam grande parte, tanto que teve gente que não se envolveu, teve gente que ficou brava com a história do bezerro, mas teve gente que não entendeu tudo. E esses que não entenderam tudo causaram alvoroço. A gente sempre pode e tem que estar atento a todas essas situações, mesmo que seja assustador, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complexo. E essa é a questão aqui. Nossas posses não são necessariamente nossas, elas são emprestadas. Assim como Hashem falou para o povo pegar emprestado.
E aí eu faço a pergunta, de quem que o povo pegou emprestado de fato? Foi dos egípcios? Acho que não. Porque tudo, se a gente falar que Hashem criou o mundo, tudo é dele. Então de quem que o povo pegou emprestado de fato? Hashem estava falando pro povo pegar emprestado dele, para ele poder usar, para que o povo pudesse usar como um propósito que ele vai definir no futuro, ou que ele já tinha definido até. O propósito esse que ficou bem claro com a profecia, ao ponto de fazer parte de uma das canções mais importantes, mais bonitas que soaram nesse mundo. Então, pessoal, que a gente possa aprender não só a canção, não só a cantar, mas também a construir ouvindo essas palavras que foram ditas na canção. Boa noite, obrigado pela paciência e até semana que vem, se Deus quiser.